Não, brincadeira. Antes que nada, eu gostaria de explicar um pouco o porquê dessa conferência, que eu tive o atrevimento de pedir ao padre, tanto ao padre geral como ao padre guardião, para dar essa conferência. Foi uma iniciativa minha, porque, como diz o Salmo, o combono comigo numa vitória fratres in uno, coisa boa, jubilosa, que os irmãos estejam unidos, né? Ambos cleros. Somos irmãos por vários capítulos, né? Começando o mais importante, todos somos católicos apostólicos romanos, isso é uma grande união fraternal. Nós também somos irmãos em São Francisco, porque eu já tenho quase 10 anos de vida terciária, se não 10 anos. Não, 2013. 2013 foi quando eu comecei na ordem terciária. E também somos, na grande maioria, do mesmo país, ou somos adotados por esse país, então isso aumenta o nosso vínculo fraternal. E como a ordem sacerdotal traz essa obrigação de cumprir aquela palavra de São Paulo, né? Pregar a palavra de Cristo em tempo oportuno e inoportuno. Então, que maior oportunidade que essa? Que a gente possa transmitir alguma boa mensagem respeito ao centro da vida de vocês, que são os conselhos evangélicos. Né? O centro da vida de vocês, conselhos evangélicos. A ideia dessa conferência é prepará-los, se for da boa vontade de todos vocês, prepará-los para uma meditação. Se quiserem fazer, obviamente, absolutamente livres para isso. Ao começo, nós vamos falar então da perfeição cristã, visando os conselhos evangélicos. Vamos fazer uma comparação, uma revisão, primeiro começando com uma pequena revisão filosófica da terminologia. O que é a perfeição? O que é a perfeição para a filosofia? Antes da filosofia, a etimologia da palavra, né, o sentido etimológico da palavra, per facere, que unidos é perficere, é acabar alguma coisa, terminar alguma coisa. Daí vem a palavra perfectum, é aquilo que está acabado, que está terminado. Esse é o sentido da palavra. A filologia explica assim. Se nós pegarmos essa terminologia, esse sentido da palavra, perfectum, e levamos para a filosofia, vamos chegar à conclusão que perfeito é todo aquele que está em ato. Todo aquele que é perfeito será que está em ato. Por isso Deus é perfeitíssimo, porque Deus é o ato puro. Não existe potencialidade em Deus. Deus é o ato na sua perfeição. Por isso Deus é perfeitíssimo. Bem, outro princípio filosófico a respeito à perfeição. Tanto se diz que alguém é perfeito quanto alcança o seu próprio fim, que é a última perfeição das coisas. Padre Luciano não disse que era para uma meditação, isso parece uma aula de filosofia. São somente os princípios para que a gente entenda bem qual vai ser o final dessa conferência. Então, perfeito é todo aquele que chegou ao seu destino, já está em ato, está fazendo o que ele deveria fazer. Quanto se diz que alguém é perfeito, quanto alcança o seu próprio fim. Bem, se nós elevamos esses conceitos da filosofia para a teologia, o que significa a perfeição cristã? A perfeição cristã consiste a conclusão. A perfeição cristã consiste especialmente na perfeição da caridade. Então, alcançar a perfeição, o ato próprio do perfeito, se esse perfeito é cristão, o ato próprio dele será a caridade. E quanto mais perfeito será, tanto maior seja o grau de caridade que ele tem. Essa é a essência da perfeição cristã. O nosso grau de caridade. Quais as provas disso? 3 provas. Sagrada Escritura, Magistério da Igreja e Santo Tomás. Sagradas Escrituras. Colossenses 3,14. Mas, acima de tudo,
vestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Já temos aí um argumento suficientíssimo para acreditar nisso. Para evitar falsas interpretações, magistério da igreja. Papa João 22, na bula Ad Conditorem, cito: a perfeição cristã consiste principal e essencialmente na caridade, que é chamado pelo apóstolo vínculo da perfeição. Então nós temos aí a voz do magistério da igreja dizendo que a perfeição do cristão é a caridade. Chegar a um alto grau de caridade. Santo Tomás explica também da mesma maneira. Se diz que um ser qualquer é perfeito quando alcança o seu próprio fim, que é a última perfeição das coisas. Agora bem, a caridade é o meio que nos une a Deus, fim último de toda a alma humana. Pois, como diz São João, quem vive de caridade permanece em Deus e Deus nele. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Por conseguinte, continua Santo Tomás, a perfeição da vida cristã toma-se da caridade. Então, todo cristão deve procurar a sua perfeição chegando a um alto grau de caridade. Ao que Deus pensou desde toda a eternidade que seria o máximo grau de caridade, da virtude da caridade para a minha alma. Muito bem. Isso não é um simples conselho, procurar a perfeição. É uma verdadeira obrigação. Quando eu planejei fazer essa conferência, eu inclusive pensei se não tinha sido um pouco de atrevimento de minha parte até ontem, quando o padre geral deu o sermão dele. Isso é uma mera continuação do sermão do padre. Uma mera continuação. Porque além disso, ontem ele estava falando para os fiéis, nós vamos contemplar a mesma coisa que ele estava dizendo ontem, mas dentro da vida religiosa. Por isso daí todas as dúvidas que eu poderia ter tido desapareceram, porque eu vi ali a inspiração divina para falar disso com todos vocês, porque o mesmo padre ontem na missa solene falou do que eu vou dizer agora, mas agora vamos tratar o assunto desde o ponto de vista da vida religiosa. Bem, obrigatoriedade, o evangelho de ontem, estou tergo perfeito, sigo ter pater vestre celestis perfectus est. Nós devemos ser perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Sermão da montanha, essencial para o bom religioso que deve conhecer o evangelho. Ninguém pode amar quem não conhece. Princípio fundamental da vida religiosa. Ninguém pode amar quem não conhece. Portanto, nós devemos conhecer muito bem o evangelho. E deve ser uma vergonha para nós se não conhecermos. Porque se a gente sai na rua e encontra algum rapaz com uma camisa de futebol, pergunta quantos jogadores, quais são os jogadores do time dele, vai saber de memória. Se a gente perguntar para alguém que gosta de música, quantas músicas o senhor sabe de memória, vai falar quantas músicas vai começar a cantar de memória. A gente não pode sair perdendo nesse assunto. A gente tem que conhecer o evangelho. Tem que conhecer. E parte do evangelho, uma parte principalíssima do evangelho, Sermão da Montanha, capítulo 5 de São Mateus, 5, 6 e 7. O pico dessa revelação, né? O preceito da caridade. Que essa obrigatoriedade ela pode variar muito, né? Essa prática da caridade ela é muito diferente para um sacerdote, um religioso sacerdote, uma mãe de família, um pai de família, uma criança. Todos estão chamados à prática da perfeição, todos. E de maneiras diferentes, porque são vocações de estado diferentes. Não vamos falar de uma mãe de família, porque não é a nossa intenção aqui. Vamos falar então da obrigatoriedade para os religiosos. Santo Tomás de Aquino também, de novo. Suma Teológica. Falando dos sacerdotes. Para o digno exercício das ordens, diz Santo Tomás, não basta uma bondade qualquer, senão que requer uma bondade eminente, bonitas excellens, diz Santo Tomás. Para que assim, como aqueles que recebem as ordens são postos num grau mais alto que a multidão, assim também sejam superiores por sua santidade.
Então, a obrigação do sacerdote de procurar a perfeição é grandíssima. E o mesmo Santo Tomás, muito próximo dessa sentença que ele põe, ele traz uma frase de Dionísio que diz assim: a ordem monástica, que compreende toda digamos, o estado regular, deve seguir as ordens sacerdotais e elevar-se às coisas divinas, imitando-as. Então, a obrigatoriedade da perfeição, tanto do sacerdote como do religioso, elas são muito similares. Bem, a prática dessa obrigação. Vamos outra vez escutar a Santo Tomás, dessa vez não na Suma Teológica, senão no comentário que Santo Tomás faz à carta de São Paulo aos Hebreus. Vamos lá, Santo Tomás. A perfeição da caridade é dupla. Há uma perfeição externa, que consiste nos atos exteriores como símbolo das disposições interiores, por exemplo, virgindade e pobreza voluntária. Porém, a essa perfeição, que é matéria própria dos conselhos evangélicos, não é obrigatória. Porém, há uma perfeição interna da caridade, que consiste no amor interior a Deus e ao próximo. E a essa perfeição, todos estamos obrigados a tender, mesmo que atualmente ainda não possuímos tal perfeição. Em efeito, se alguém não quisesse amar mais do que já ama, de nenhuma maneira cumpriria o preceito da caridade. Isso é um princípio muito importante para evitar escrúpulos nessa procura da perfeição. Porque, em primeiro lugar, nós não devemos ser juízes da nossa condição. Por isso está a direção espiritual e a confiança no diretor espiritual. E a gente pode perceber o fruto da nossa caridade somente no juízo particular. Pode acontecer isso. Alguns santos obtiveram a notícia do seu grau de caridade, porque a sua humildade era muito grande aqui na Terra, mas não todos. Então a gente tem que se abandonar nas mãos da Divina Providência e na direção de um bom diretor espiritual, mas sempre, pelo menos, tender à perfeição. Nunca deixar de querer ser mais perfeito. Nunca dizer, não, até aqui está tudo bem. Jamais. Eu nunca li na história da vida de algum santo que o Nosso Senhor tenha aparecido e tenha dito, bom, já me amaste demais, já não precisa mais. Continua assim que já está bom. Nunca. Nunca. Não é que eu tenha lido todas as vidas dos santos, mas de todas que eu li, nunca vi isso. Não precisa me amar mais do que você já me ama. Nunca vi isso. Porque precisamente nós devemos aumentar cada vez mais o nosso amor a Deus, ou pelo menos tentar aumentar esse amor. Porque já é uma boa vontade a tentativa de aumentar esse amor. Bem? Na ordenação sacerdotal, o bispo faz a seguinte advertência para os diáconos que se apresentam para o presbiterato. Imitarem quod tractas. Devemos imitar as coisas que nós estamos tratando. Ali, naquele momento, faz alusão ao Santíssimo Sacramento do altar. Nós devemos imitar, nós os sacerdotes, imitar aquilo que nós temos nas mãos. E como a caridade de Cristo é infinita, nós devemos tender ao infinito. Por mais que nós não vamos alcançar a caridade infinita, porque nós não somos Deus, somos homens. Mas nós devemos procurar sempre um maior grau de caridade. Bem, feita essa revisão do que corresponde à perfeição cristã, e que a perfeição cristã consiste na perfeição da caridade, vamos enxergar todos esses princípios desde o ponto de vista dos conselhos evangélicos. Bem, a perfeição cristã consiste essencialmente nos preceitos, resumidos todos no de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. Mas também a perfeição cristã consiste secundariamente e instrumentalmente nos conselhos, e mais dentro de uma casa religiosa. Secundariamente e instrumentalmente. Por que é bom colocar esse princípio? Porque todos devemos tender à caridade, à perfeição por meio da caridade, que é o que consiste, mas não todos estão chamados a abandonar todas as coisas que têm e a abraçar a pobreza voluntária. Não todos estão chamados a isso.
Não todos são chamados à caridade, à castidade perfeita, senão o mundo acabaria. Não todos estão absolutamente obrigados a abandonar toda a sua vontade e fazer um voto de obediência. Mas aqui sim. Aqui uma casa religiosa de votos. Então, esse deve ser um instrumento para aumentar a caridade. Esse é o efeito secundário que vai ajudar no crescimento da caridade de cada um dos fiéis. O conselho, em geral, é aquilo que não obriga a todos. Ninguém está estritamente obrigado a abraçar a vida religiosa, como nós sabemos muito bem. Mas aquele que abraçou a vida religiosa deve usar dos meios que a vida religiosa dá para alcançar a perfeição. Um dos meios que traz a vida religiosa é o conhecimento de Cristo, que nós precisamente abandonamos a tudo para viver mais intimamente com Cristo. Senão não tem sentido a vida religiosa. E nós temos, no alcance das nossas mãos, aqui tem um exemplar da Sagrada Escritura, que, como eu disse ao começo, o Evangelho deve fazer parte, deve estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para que nós entendamos bem o coração de Cristo. Monsenhor Morello, o bispo que me ordenou, ele dizia que o Evangelho se explicava pelo mesmo Evangelho. Se nós queremos procurar entender o Evangelho, não existe outra maneira que alcançar o Evangelho. Lê-lo com a mente e com o coração e, obviamente, atendendo às disposições da Santa Mãe Igreja, com o seu magistério, explicando aquela mesma Sagrada Escritura, aquele mesmo Evangelho. E como dizia São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Nós não podemos ignorar Cristo, porque abandonamos tudo para seguir. Até mesmo os irmãos leigos, se sabem ler, devem conhecer aquele que pretendem amar. Dentro desse Evangelho nós encontramos uma ocasião onde podemos ver claramente os 3 conselhos evangélicos. Cronologicamente falando, os 3 primeiros evangelhos, que são conhecidos como os sinóticos, ou seja, o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Lucas, eles são muito similares, por isso são chamados sinóticos, similares. São João tem um evangelho com um matiz diferente, obviamente é a mesma vida de Cristo, mas contemplada por outro temperamento e por o mesmo Espírito Santo, mas com outra visão. A visão dos 3 primeiros evangelhos são mais similares. Na ocasião onde Nosso Senhor Jesus Cristo chama aquele jovem rico para que abandone todas as coisas e o siga. Nessa ocasião, nós temos claramente os 3 conselhos evangélicos, que nós vamos provar para os senhores agora. Se nós fizermos uma concordância dos 3 evangelhos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, pegamos essa mesma ocasião, fazemos um só texto, nós vamos ter o seguinte texto. Fiz aqui, segundo São Lucas, mas agregando as particularidades que tem São Marcos e que tem São Mateus. O texto ficaria assim, Evangelho. Então, um dos principais fez-lhes esta pergunta: Bom mestre, que devo eu fazer para obter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse, o jovem rico disse: Tenho observado isso desde a minha juventude. Tendo ouvido isso, Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Ainda falta uma coisa. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E logo, vem e segue-me. Continua o Evangelho. Mas ele, o jovem rico, ouvindo isso, entristeceu-se porque era muito rico. E Jesus, vendo que ficara triste, disse: Quanto é difícil que aquele que tem riquezas entre no reino dos céus.
final do Evangelho. Nessa passagem que acabamos de atender, nós vemos aqui os 3 conselhos evangélicos. Antes de comentar os conselhos, é bom a gente prestar atenção em como o mesmo Cristo chama a nossa atenção para que nós prestemos atenção no que ele vai dizer, porque é muito importante. O começo da conversa, nosso Senhor diz, ninguém é bom senão Deus. O que quer dizer isso? Algumas heresias cristológicas quiseram interpretar essa parte como se nosso Senhor estivesse negando a sua divindade. De maneira alguma. Claro que não. Ele não diz eu não sou Deus. Ele diz somente Deus é bom. Se eu pensar, Cristo disse que só Deus é bom, logo ele disse que não é Deus, ali o silogismo não tem sentido. Cristo disse assim, como se ele dissesse, eu sou bom, a bondade por essência corresponde a Deus, logo eu sou Deus. Então é muito importante essa parte, porque nosso Senhor Jesus Cristo, como possui obviamente a ciência divina, ciência infinita, ciência eterna, para o seu conhecimento não há tempo, e por isso é um abismo de sabedoria o Evangelho, porque são palavras eternas. São palavras que foram pensadas desde toda a eternidade, desde o princípio de todas as coisas, que é Deus. Cada vírgula, cada palavra está pensada por uma mente eterna. Então, está muito bem pensado por um Deus, cada ocasião do Evangelho. O que vem tudo isso? Nosso Senhor Jesus Cristo diz, ele quer deixar bem claro que ele é Deus. E que sendo Deus, é impossível que ele possa estar enganado ou enganar alguém. O que nosso Senhor está fazendo aqui? Está chamando para si a autoridade daquele que sabe todas as coisas. Ele diz, por que me chamas bom? Somente Deus é bom. Eu sou Deus, portanto posso ensinar. Porque não enganarei ninguém. Porque eu não posso me enganar. Esse é o sentido das palavras de Cristo. Então chama atenção, aqui ele está por dizer uma coisa muito importante, porque ele chama a sua própria autoridade divina. E logo, nosso Senhor deixa bem claro que para a salvação das nossas almas é suficiente cumprir os mandamentos. É suficiente cumprir os mandamentos para a salvação das nossas almas. Porque foi o que o jovem de rico perguntou. O que eu farei para salvar a minha alma? E nosso Senhor responde a essa pergunta. Se queres salvar a sua alma, deve cumprir os mandamentos. Quais são? Esses e aqueles. Agora bem, não quer dizer que o cumprimento dos mandamentos seja uma coisa mera ou banal. Mas esse cumprimento dos mandamentos deve ser acompanhado precisamente com essa tendência à perfeição. Não pode ser cumprir os mandamentos de uma maneira medíocre. Não quer dizer isso. Vejam bem, precisamente ontem, no sermão do Padre Miller, ele disse que São João Alberto não somente não cometeu um ato contra os mandamentos, não cometeu um assassinato, se não praticou a misericórdia, perdoando aquele assassino. Aí nós vemos um exemplo do cumprimento dos mandamentos, mas com uma boa porção de perfeição, de procurar a perfeição. E dali para frente, veio só crescer a sua caridade. Se tornou um grande santo, exemplo de ontem. Então, como eu disse ao começo, se alguém fizesse a proposta de chegar até um grau de caridade e não querer aumentar mais, já não está cumprindo o preceito da caridade. Porque qual é o preceito da caridade? Amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso espírito. Se eu coloco um limite na caridade, eu não estou amando com todo o meu ser. Estou amando com o meu limite. Estou amando com o meu limite. E não é assim. Não é o que Deus quer, com toda a nossa alma. Além disso, corre um grave perigo de cair na tibieza, que os tibios serão vomitados. Deus não quer almas medíocres.
Deus quer almas que se entreguem totalmente, e mais numa casa religiosa. Que além disso, colocar esse limite no amor de Deus abre alas para muitas ocasiões de pecados veniais. Muitas. Porque nós somos desagradecidos se fazemos isso. E a falta de agradecimento vai levando a certo desprezo das coisas sagradas. E aí começam vários pecados veniais. Desobediências, comer fora de horário, não fazer imediatamente o que o superior diz, coisas pequenas, que, juntando tudo, vai deixando a alma frouxa, com debilidade. E aí é quando o demônio vem com as tentações de pecado mortal. Por isso é muito importante a tendência ao mais perfeito. Porque, é verdade, 1 milhão de pecados veniais nunca se transformarão em um pecado mortal. Nunca. São duas categorias diferentes. Mas o pecado venial prepara para a tentação do pecado mortal. Bem? E também é um aspecto a ser considerado. Quem não procura a perfeição, se salva meramente, vai ter que passar por um purgatório extenso e intenso, que em realidade isso pode gerar temor servil nas almas, que não é o que nós queremos. Deus quer ser amado perfeitamente, por isso mandou que amássemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Então, não devemos guiar as nossas almas e a nossa atuação por esse medo ao purgatório, senão porque nós vamos defraudar a vontade de Deus, que quer ser amado de maneira perfeita. Bem, continuando o comentário do Evangelho, Nosso Senhor formula o conselho, que nós vimos que um conselho não obriga a todos, somente a alguns que aceitam esse conselho. Nosso Senhor diz que cumpras os mandamentos, bem feito, mas ainda falta uma coisa. E aqui é onde vem os conselhos evangélicos. Que, em realidade, os conselhos podem ser mais do que aqueles que nós conhecemos como os conselhos evangélicos. Existem vários outros conselhos que vêm da inspiração do Espírito Santo, como mais oração, mais espírito de sacrifício, maior desprendimento das coisas terrenas, que são coisas que elevam as nossas almas, mas não obrigam a todos. Representam um simples convite particular, uma manifestação concreta de que a alma tende a Deus e, se aceita aquele conselho, vai tentar obedecer. Bem, nós sabemos que o mundo não pode estar composto de puras madalenas, puras almas contemplativas. Necessitamos de Martas. Lembram da passagem evangélica onde Marta estava trabalhando na casa, Santa Maria Madalena estava aos pés de Nosso Senhor, uma estava contemplando, outra estava trabalhando. O mundo não pode ser composto só de Madalenas. O mundo necessita almas de atividade, mas precisa-se muito daquelas almas que estão ao pé do Nosso Senhor, para que aquelas que estão em atividade alcancem as graças, para que a sua atividade seja perfeita. É muito importante que dentro dessa casa religiosa se reze para aquelas Martas que estão no apostolado. Aqueles que não vão ao apostolado, aqueles que estão aqui dentro, têm certa obrigação de caridade para com seus irmãos na fé, de rezar e fazer sacrifícios por aqueles que estão trabalhando, para que aqueles que estão trabalhando não cometam o erro que cometeu Marta, de dar muita atenção naquelas coisas e esquecer da atenção ao pé do Nosso Senhor. Então lembre-se, os senhores têm a função de Santa Maria Madalena, está ali aos pés. Nós, às vezes, temos mais função de estar como Marta trabalhando, mas de vez em quando devemos cumprir a nossa função de Madalena também. Mas os senhores mais. Nosso Senhor inspirou a Santa Teresinha do Menino Jesus para comparar todas as vocações como um jardim com vários tipos de flores, com uma grande diversidade de cores nesse jardim.
Mas, dentro desse jardim das vocações, existe um recanto, existe uma parte onde nosso Senhor olha com mais afeto, como diz o Evangelho, que obviamente é a vocação religiosa. São aqueles que abandonaram tudo para segui-lo mais de perto. O chamado ao estado regular. Há muitíssima significação quando o evangelista coloca a frase, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto. A vocação ou chamado à vida religiosa é uma preciosidade que livros e livros não bastam para descrever. Entre todas as possíveis vocações, não há dúvida que aquela que nos move a abandonar a tudo para seguir a Cristo é a mais excelente. A vocação religiosa pode ser comparada ao versículo 11º do Salmo 90, que diz: Quam angelis suis mandavi te, ut custodiante in omnibus vistus. Porque mandou seus anjos em teu favor para que te guardem em todos os seus caminhos. A sabedoria humana aqui deveria calar-se para que a contemplação divina tome lugar nos nossos corações, mas como a exigência da nossa inteligência discursiva pede a continuação, por que a comparação dessa vocação angélica? Quando Evangelis suis mandavi te, porque enviou seus anjos. Qual é a nossa função? O que nós fazemos no dia a dia? Nós custodiamos as vias de Cristo. Nós procuramos viver como Ele viveu. E dentro da liturgia da Santa Madre Igreja, nós acompanhamos, observamos e custodiamos as vias de Cristo. Deus nos envia no Advento para preparar o sagrado berço de Cristo. Na sua paixão, Deus nos envia para destampar a cruz na Sexta-feira Santa, para que o mundo veja que coisa é o amor. Na sua gloriosa ressurreição, Deus nos envia para preparar, cantar e celebrar com as solenidades litúrgicas a Santa Páscoa. Essa é a nossa vida, a nossa vocação. Isso para nós deve ser não viver, mas que Cristo viva em nós. Nossa vocação é uma vocação angélica, que nos faz mais parecidos ao Padre Seráfico, que foi comparado aos anjos. Então, se somos fiéis a essa vocação, que já vamos explicar por que estamos chegando aqui, vamos assemelhar-nos aos anjos e assim mais ao nosso Padre Seráfico. Propriamente falando, os conselhos evangélicos dentro dessa passagem que acabamos de percorrer, de São Lucas, a pobreza é evidente. A pobreza é mais que evidente dentro dessa passagem. Nosso Senhor está aconselhando aqui, se aquele rapaz quer ser perfeito, deve vender todas as coisas e segui-lo. No que diz respeito à pobreza, então, o conselho é claro e evidente. Para São Francisco, sabemos muito bem que a pobreza constitui na melhor maneira de imitar a Cristo, como diz São Paulo aos Filipenses. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Mesmo São Paulo diz aos Coríntios, porque vos é conhecida a liberalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por nós, a que vos fosseis ricos pela sua pobreza. Então, a pobreza, sabemos que para São Francisco de Assis, que era conhecido como poverello de Assis, foi o meio que ele assumiu para assemelhar-se a Cristo. E tomou a pobreza como a sua esposa, não é verdade? Então, a observância a esse conselho é absolutamente necessária se é que queremos seguir os passos do Padre Fundador. Castidade. Vamos ver como nós encontramos o conselho da castidade dentro dessa parte do Evangelho. Este conselho aparece quando nosso Senhor diz: vem e segue-me. Prestemos atenção num dado muito importante das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas seguiram a nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos, primeira multiplicação dos pães, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Segunda multiplicação dos pães, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Os 2 servos de Jericó deixaram todas as suas coisas e foram seguir. Muita gente seguiu ao nosso Senhor, mas existe um grupo dessas pessoas que o seguiram que são separadas pelo seguinte motivo. Nosso Senhor Jesus Cristo fez alguns chamados pessoais, particulares, individuais, e várias vezes. A vocação dos 4 pescadores, no Evangelho de São Mateus 4, 18 e 22, quando chama aos santos apóstolos, Pedro, André, João e Tiago. Ele diz pessoalmente, deixem todas as coisas e venham seguir. Foi um chamado pessoal. Nosso Senhor apontou com o seu dedo. Tu, vem. Nosso Senhor também chamou, da mesma maneira, o apóstolo São Mateus. Ele estava ali, cobrando o imposto, e Nosso Senhor apontou com o dedo e mandou que o seguisse. Vem e segue. Com São Pedro, depois já da ressurreição, Nosso Senhor Jesus Cristo ratifica esse chamado. Tu, segue-me. O mesmo ocorreu de maneira mais mística com São Paulo. Um chamado pessoal. Nosso Senhor diz a Ananias, eu tomei a este homem como um vaso de eleição. E também o jovem rico é chamado pessoalmente. Fora o jovem rico, todos os que foram chamados pessoalmente, particularmente, individualmente por Nosso Senhor, praticaram a castidade perfeita, ao ponto de abandonar a família. Caso de São Pedro, tinha sogra. Todos que foram chamados pessoalmente. Fora o jovem rico, que é verdade, não sabemos o que aconteceu depois, mas naquele momento ele não quis seguir. Isso é uma mensagem clara do conselho de castidade, porque Nosso Senhor usa a mesma fórmula, chamamento particular, a vocação, tu vem e segue. Então aqui está o conselho de castidade, que obviamente todos estão obrigados a não pecar contra a castidade, todos, absolutamente todos, mas nós, de maneira muito mais perfeita, agora sim eu posso me incluir, porque eu tenho voto solene de castidade por causa da ordem sacerdotal, porque nós temos um chamado angélico. Quaniam angelis suis mandavi te. Devemos assemelhar-nos aos anjos nessa virtude. Todas essas coisas que os senhores já sabem muito bem. Aonde nós vamos encontrar a obediência nessa ocasião, nesse episódio? Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, ainda falta alguma coisa, ali ele vai formular o conselho. E depois, mediante a aceitação desse conselho, ele vai dar o conselho da obediência. Vai e vende tudo que tens. É uma opção. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem. É uma ordem. O verbo é imperativo. Ali nós vemos de maneira clara e evidente o conselho da obediência. Que sabemos muito bem que quando nós somos obedientes, não vamos estar na linha do erro. Se é que, obviamente, nós estamos dentro de uma casa católica, com princípios católicos, fiéis ao papado, fiéis ao magistério da igreja. Isso é o que dá o nosso amparo, dá consciência de que não vamos errar. Mas, principalmente falando, porque os conselhos evangélicos, os votos, é uma coisa que os senhores estão estudando continuamente. Uma coisa habitual na vida dos senhores. Ou deveria ser. Um ponto que é muito importante que a gente observe dentro da prática desses conselhos é o seguinte. Dentro dos mandamentos, quando nós cumprimos os mandamentos, nós não deixamos de fazer absolutamente nada do que deveríamos fazer. Nós estamos fazendo o que deveríamos fazer. É o que diz nosso Senhor quando
alguém faz alguma boa obra, nosso Senhor diz que nós devemos dizer que somos servos inúteis, porque o que fizemos não é mais que a nossa obrigação. É nossa obrigação amar a Deus. É nossa obrigação não dizer o seu santo nome de maneira vã. É nossa obrigação atender as festas, os dias de guarda. É nossa obrigação respeitar pai, mãe, superiores em geral. Nós não devemos mentir, não porque está nos mandamentos, mas porque é uma coisa intrinsecamente ruim. A parte negativa do decálogo, que começa, digamos, os últimos 5, que é não isso, não aquilo, não é ruim, não é pernicioso porque está ali, é porque é intrinsecamente mal. A mentira nunca vai ser uma coisa boa. Nunca. Então, quando nós cumprimos os mandamentos, estamos evitando o que nós devemos evitar. Agora, nos conselhos, não. Nos conselhos, nós renunciamos, lembre essa palavra, renunciamos a um bem útil, a um bem agradável, a um bem honesto, como é a família. A família é um bem útil, um bem agradável, um bem honesto. Tanto é assim que Deus elevou o princípio da família ao sacramento, matrimônio. E nós renunciamos a uma coisa boa para praticar a perfeição. Renunciamos à nossa própria vontade, que é algo bom, honesto, útil, se é bem encaminhado. Somente é uma coisa danosa para a nossa vida espiritual quando essa vontade se inclina ao pecado, mas nós renunciamos ao mero feito de poder ir para a direita ou ir para a esquerda se o meu superior me proíbe. Nós renunciamos a uma coisa boa, não uma coisa ruim. Da mesma maneira, os bens da terra são coisas absolutamente indiferentes. Ser rico ou ser pobre é absolutamente acidental para a santidade. Senão não teríamos o São Luís, rei da França, que foi o homem mais rico da sua época. Acidental. Mas mesmo esse bem acidental, nós renunciamos para viver uma vida íntima com Cristo. E esse é o centro da conferência. Porque o ato próprio do religioso que procura a perfeição é a renúncia. O religioso que não procure renunciar, o religioso que não diga, eu renuncio ao que é bom, honesto, agradável, por amor a Cristo, abandonou a perfeição. E esse é um instrumento para aumentar a caridade. Como nós dissemos, a perfeição consiste na perfeição perfeição cristã consiste na perfeição da caridade, mas de maneira instrumental, de maneira secundária, nos conselhos e principalmente para os senhores. Porque o ato próprio do religioso é a renúncia. A renúncia de um bem honesto, de um bem agradável. Família, própria vontade, bens materiais. Então, dentro do exame de consciência, diário, semanal, mensal, pensem, como está o espírito de renúncia? Porque a renúncia é o ato próprio do religioso. É o ato próprio daquele que fez os votos. É o ato próprio daquele que segue os conselhos evangélicos. Se não renuncia, não cumpre bem o mandamento. Como conclusão, nós temos na Santíssima Virgem Maria o exemplo de absolutamente todas as virtudes. A plenitude da atuação dos dons do Espírito Santo. E, obviamente, um cumprimento perfeitíssimo dos conselhos evangélicos. Se diz que o amor assemelha a coisa amada ao amante. Pois bem, quanto maior e mais intenso seja o nosso amor e devoção à Rainha dos Céus, cada vez vamos participar da sua fortaleza, essa fortaleza obediente de Maria,
fortaleza eternizada pelo seu fiat voluntas tua. Assim mesmo, progrediremos no seu desprendimento das coisas terrenas, participando da sua pobreza, que chegou ao ponto de que só pôde oferecer na oferta do templo a oferta dos pobres, quando ela foi apresentar no templo aquele que era dono do templo. Por último, também avançaremos na pureza angélica, espelhados na puríssima Rainha dos Anjos, chegando assim a ser dignos filhos de um Pai seráfico. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.